Se você está recebendo esse vídeo, tem um propósito muito grande para ele ter chegado até você e não foi por acaso. Logo você vai entender o porquê ele precisava chegar até você. Eu atualmente tenho 20 anos e durante esses meus 20 anos eu passei por altos e baixos. Eu nunca tive uma vida normal como qualquer outra pessoa teria e também nunca tive uma vida assim tão conturbada quanto algumas pessoas. Durante toda a minha infância eu passei por processos que pessoas experientes com 50, 60 anos nunca passaram. Eu sofri várias tentativas de abuso do meu padrasto, tentativas de abuso dos meus primos e até mesmo dos meus amigos da escola em que eu fazia parte. Professores me assediavam, todas as pessoas que eu achava que me valorizavam ou que contribuiriam para um futuro promissor, para um futuro produtivo, conseguiram me afundar ainda mais em um túnel que era sem saída. As primeiras tentativas foram desde os meus 8 anos até os meus 13, quando eu realmente compreendi o que estava acontecendo, por que as pessoas faziam isso comigo. Eu sempre me senti muito inútil, porque eu nunca fui uma ótima aluna que fosse de exemplo, sabe? Colocada em destaque. Eu me esforçava ao máximo que eu podia. E nunca era suficiente. Porque devido a todos esses traumas, devido a todos esses problemas, alguns que você vai ficar sabendo ao longo dessa história, eu não conseguia ter um bom rendimento escolar. Foram problemas criados através de pessoas que me feriram. Desde a minha infância, eu nunca tive uma figura paterna, alguém que eu pudesse chamar de pai e realmente entender o significado. Porque eu não queria ter alguém na minha vida que fosse apenas uma palavra, mas que fizesse sentido. E o pai da minha irmã, conviveu boa parte da minha vida comigo, mas dos meus 7,5 para 8 anos, ele começou percebendo que eu estava crescendo e que o meu corpo estava mudando. E enquanto a minha mãe estava na escola, durante a noite, eu estava sendo assediada e eram várias e várias e várias tentativas por pouco, não chegava a acontecer o ato e todas essas coisas enchiam a minha cabeça e eu ficava preocupada, nervosa e no fim das contas eu era ameaçada. Eu ouvia palavras do meu agressor que se eu falasse ele acabaria com a minha vida, com a vida da minha mãe. E isso me deixava com muito medo. E ele falava que se não fosse comigo, se ele não fizesse isso comigo, ele faria com a minha irmã. E a minha irmã na época estava com os seus 5, 6 anos. E até os meus 13 anos eu aguentei calada tudo isso. Quando eu completei 14 anos, eu entrei para o ensino médio. E foram novos desafios, Eu consegui passar mais tempo
com a mente ocupada, desenvolvendo atividades. Às vezes, chegava em casa 10, 11 horas da noite porque eu gostava muito de estar acompanhada com algumas amigas da escola, com alguns professores, tendo meio que um reforço. E assim as minhas notas foram subindo, o meu desempenho foi melhorando. E hoje eu tô como uma das alunas que mais subiram os níveis da escola. É uma das alunas de destaque, como eu sempre sonhei, como eu sempre imaginei. Aluna exemplar, que sempre buscava ajudar as outras pessoas ou mantê-las bem, por mais que eu não estivesse. Porque essa é a minha essência, né? Trazer paz para as pessoas, deixá-las bem, tratá-las bem, por mais que elas não me tratem, por mais que elas não vejam isso em mim. E quando eu estava terminando, né, no meio do ensino médio, a minha mãe precisou ir embora do estado de Pernambuco para Goiás, porque ela tinha conhecido uma pessoa e ela ia arriscar a vida nesse lugar. Até aí tudo bem, né? Eu não estava muito dando credibilidade para o que ela estava falando, mas ela realmente ia embora. E não, ela não ia me abandonar, ela só precisava passar por uma experiência, conhecer a pessoa, para entender se iríamos para lá ou não. Isso foi em dezembro. Eu não sei se eu já mencionei isso, mas eu já tomava alguns medicamentos como diazepam, Rivotril, porque eu não conseguia ter um horário adequado de sono. Eu dormia apenas 2, 3 horas por noite. Isso me prejudicava bastante. Tanto que eu desenvolvi alguns problemas, alguns distúrbios causados pela falta de sono. E todo esse processo foi muito complicado, porque em dezembro a minha mãe precisou ir, né? Já estava tudo certo, passagem comprada e ela foi. Só que aí eu me dei conta de que eu era responsável por tudo, né? Eu era responsável pela casa, pela minha irmã, por mim na escola, né? O meu desempenho teria que continuar muito bom, porque eu seria prejudicada nas minhas faculdades. E eu tava aqui meio que sufocada com tudo isso, né? Porque muito pequena, com muita coisa pra fazer. Eu tava com 15 anos e eu não tava entendendo o porquê de tanta coisa em cima de mim. E eu comecei tendo menos paz ainda, né? Eu morria de medo do meu agressor tentar fazer algo comigo, já que eu estava desprotegida, né? Minha mãe não estava mais em casa. Ficava com medo dele fazer alguma coisa com a minha irmã. Eu vivia um pesadelo. Foram mais de 2 meses nessa agonia. E em fevereiro, a minha tia percebeu que eu tinha perdido muito peso. Eu estava com cerca de 45 quilos quando a minha mãe foi embora. Eu realmente era muito magra. E cerca de 2 meses eu tinha perdido de 12 a 15 quilos. Isso foi preocupante para minha tia, porque não tinha explicação. Eu não comia, eu não dormia e eu não era saudável. Uma das maiores preocupações de todos na casa era isso, eu não estar saudável. Então a minha tia ligou desesperada para minha mãe, disse que não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Não sabia o que ia fazer. Os meus pastores, o pastor Cícero e a pastora Regina Célia, eles ligaram para minha mãe e falaram que ela tinha 24 horas para voltar. E se ela não voltasse, eles iam me buscar e eu ia ficar com eles até ela chegar, porque eu estava em um estado que não era normal, né? Era um caso assim assustador.
Então, em menos de 24 horas, minha mãe conseguiu comprar as passagens, deu entrada e voltou para casa. Foi um alívio, um completo alívio, porque eu pude saber que eu estava segura novamente e que tudo ia dar certo e que eu ia ter paz. Então, tudo voltou ao normal, tudo se alinhou. Eu comecei a ganhar peso novamente e cheguei aos meus 50, né, que era o peso ideal para a minha altura, que na época era 1,70. E depois de tudo isso, em 2016, no final de 2016, a minha mãe veio com a história de que iríamos para Goiás todas juntas, eu, ela e a minha irmã. Tudo bem, nos organizamos e fomos para lá. Eu estava encerrando o meu ensino médio e eu precisei deixar amigos, formatura, né? Deixei tudo para trás, família, e a gente não teve sequer a oportunidade de se despedir dos amigos, né? Conversar, explicar o porquê estávamos indo. Apenas fomos. Isso para mim doeu muito porque, por mais que as pessoas fossem erradas comigo, eu me sentia na obrigação de informar o que estava acontecendo. Então fomos embora para Goiás. Chegando lá, o companheiro da minha mãe era uma boa pessoa, mas era dependente do alcoolismo, né? Era fumante, até hoje permanece no vício. E ele tinha uma filha, na verdade 3 filhos. 2 filhos mais velhos e homens, e uma criança de 5 anos na época quando a gente foi para lá. Ela se tornou tudo na minha vida. Quem me conhece sabe o quanto eu amo criança. Eu posso não ter tanta paciência, mas eu gosto muito de criança, eu gosto de estar perto, eu gosto de proporcionar momentos felizes, de ver a criança sorrindo e em paz. E durante todo o período que ficamos lá, essa criança ela cresceu espiritualmente, cresceu em estatura física, e isso me deixou muito feliz, porque como eu trabalhava o dia inteiro, chegar e ver ela sorrindo para mim era um dos motivos que me faziam ainda resistir a tudo que acontecia. Durante todo esse período, minha mãe e o companheiro brigavam bastante, né, quase que 18 horas por dia, né, e eu me via sufocada mais uma vez, porque minha mãe ela não frequentava mais a igreja, ela não tinha mais uma vida íntima com Deus, e o companheiro dela menos ainda, porque por não conseguir se libertar dos vícios, ele se tornou uma pessoa muito amarga. Então, a marca que a igreja deixou nele não permitiu que ele voltasse pelas acusações, pelos julgamentos e pelo que as pessoas praticam. Isso me deixou triste, né? Porque cada dia que passava, minha mãe se tornava mais distante de Cristo. E ela era líder, ela estava em tudo das igrejas, ela estava como pilar que sustentava as igrejas. E quando a gente chegou nesse lugar, aos poucos ela foi esfriando, foi esmorecendo, sabe? E eu estava praticamente sozinha, né? Eu tinha que sustentar a minha casa em oração, eu tinha que ser o pilar, eu tinha que manter todos bem espiritualmente. E essa criança, ela carregava um peso muito grande do divórcio dos pais, né, dos pais biológicos. Ela tinha que carregar o peso do vício do pai. E a mãe dela, a mãe biológica dela, era dependente química. Então ela não tinha condição de ficar com a criança, ela não tinha condição de cuidar. Mas mesmo assim, insistíamos em cuidar, insistíamos em manter contato com as duas para que elas não perdessem a essência mãe e filha.
E quando achávamos que